Olá, pessoa humana, me chamo José Carlos Carturan Filho e sou diretor de desenvolvimento da Eleven Treinamentos. O vídeo que você assistirá em instantes está na nossa trilha de comunicação assertiva e persuasiva, que está, por sua vez, contida na Eleven Flix, nossa plataforma de streaming, e na Eleven Academy, nossa plataforma de streaming, onde você, além dos vídeos, encontra também infográficos, quiz, podcasts e outros materiais complementares como e-books. Aproveite o vídeo. Comunicação assertiva e persuasiva. Até mais. Eu tenho dito desde o início do nosso bate-papo que comunicar-se bem é um diferencial, que expor as ideias com clareza e desenvoltura acaba sendo um grande diferencial competitivo. Talvez você não tenha percebido ainda o motivo pelo qual eu estou dizendo isso tantas vezes. Mas para que você tenha uma ideia melhor a respeito deste ponto, verifique comigo o seguinte. Há dois pontos muito importantes a serem considerados nesse instante. O primeiro ponto. As pessoas fazem um link, nem sempre verdadeiro, entre a capacidade de comunicação de uma pessoa e o quanto ela sabe sobre um determinado assunto. Me permita explicar de modo mais detalhado. A nossa mente inconsciente tem uma tendência a entender da seguinte maneira. Esta pessoa sabe se comunicar de maneira adequada. Logo, ela sabe muito daquilo que está falando. Eu repito, as pessoas fazem um link direto entre a capacidade de comunicação e o nível de conhecimento da pessoa, se ela é boa, se ela é fera naquilo que está falando. Você acha que eu estou exagerando? É muito provável que você já tenha dito a alguém ou ouvido isso de algum colega. Algo do tipo, puxa vida, esse professor que nos deu aula, dá para perceber que ele sabe, mas ele não sabe passar. Isso não adianta nada. É fundamental que ela saiba transmitir a mensagem. É muito provável que você tenha algumas pessoas no seu convívio ou pessoas que já tenham passado pela sua vida que têm uma grande eloquência, uma grande retórica, uma grande capacidade de articular bem as palavras, de se comunicar de modo eficaz. Você sabe que não necessariamente essas pessoas dominam o assunto que estão falando. Mas, justamente por essa capacidade, o discurso acaba ganhando corpo, o discurso acaba ficando muito mais consistente, as pessoas acabam sendo até mais enfáticas, mais persuasivas, conseguem convencer o interlocutor daquilo que estão dizendo. Da mesma maneira, é possível que você conheça pessoas com uma grande quantidade de conhecimento que minimizam essa quantidade de conhecimento porque não sabem expressar-se da maneira adequada. Grosso modo, seria como se nós disséssemos que quem se comunica bem faz de um limão uma limonada, ou seja, pega uma mensagem ainda que curta e consegue desenvolver várias ideias e passar esse conceito para o interlocutor. O contrário também é verdadeiro. Quem se comunica mal faz de um alqueire de limões uma limonada. Ou seja, pega todo o conhecimento que possui e acaba minimizando isso, acaba subaproveitando, subutilizando esse conhecimento justamente pela falta de capacidade de comunicar-se com clareza e desenvoltura. O segundo ponto a ser levado em consideração é que se eu pedisse para você buscar 11 bons comunicadores brasileiros, quem você traria? Atenção, antes de você começar a pensar na sua lista, você pode até fazer uma lista. Há apenas 2 critérios a serem atendidos. Primeiro critério, eles precisam ser brasileiros. Segundo critério, eles precisam estar vivos. 11 bons comunicadores brasileiros vivos. Alguns segundinhos para você pensar. Vamos lá? Valendo! E então, conseguiu lembrar de alguns? Conseguiu se lembrar de pelo menos 5? Muito provavelmente não, não é? Eu faço essa pergunta normalmente quando ministro cursos de oratória, tanto dentro de empresas quanto cursos abertos, para pessoas que querem aprimorar essa competência, e eu nunca vi alguém conseguir enumerar 11 bons comunicadores brasileiros. Mas eu sei que provavelmente quando eu perguntei dos 11 comunicadores brasileiros vivos, o primeiro que surgiu à sua mente foi este. Não foi? Se não foi, você é uma raridade, porque na maioria das vezes as pessoas mencionam esse comunicador, Silvio Santos, como um dos grandes comunicadores brasileiros. É quase uma regra. Quando eu pergunto quem é um bom comunicador brasileiro ainda vivo, as pessoas mencionam Silvio Santos. Você pode gostar ou não do estilo de comunicação de Silvio Santos, mas é inegável que ele consegue atingir o público, ele consegue passar a mensagem a quem ele deseja. Mas
Veja comigo, analise o que eu estou querendo te dizer. Eu estou falando de comunicadores brasileiros. Pedi para que você enumerasse 11 bons comunicadores brasileiros. Talvez você tenha até dito algumas pessoas da televisão, mas algumas dessas pessoas talvez não sejam tão bons comunicadores assim de modo espontâneo. Lembre-se que muitos deles utilizam um recurso chamado teleprompter, uma colinha onde as pessoas leem aquilo que está sendo dito. Eu não estou usando deste recurso neste momento falando com você. Por isso, vez ou outra, acaba acontecendo uma titubeada, acaba acontecendo uma engasgada, mas tudo isso é para que fique o mais natural possível, principalmente quando nós estivermos falando de oratória. Até porque, daqui a pouquinho nós vamos ver que a naturalidade é um conceito essencial para a oratória. Mas voltando ao nosso assunto, 11 comunicadores brasileiros, e talvez você não tenha conseguido obter 11 comunicadores brasileiros. Perceba o que eu estou te dizendo, nós somos um país com mais de 200 milhões de habitantes. E você não conseguiu, como as pessoas normalmente não conseguem, enumerar 11 bons comunicadores brasileiros. Pergunto a você novamente, comunicação é ou não é um diferencial? Mas se você não quiser estender para figuras públicas, figuras de conhecimento geral, que possam ou não ser bons comunicadores, vamos fazer o seguinte, faça um flashback, faça uma recuperação de memória aí da sua carreira e me diga quantos comunicadores realmente eficazes você conheceu na sua vida, na sua carreira, na sua vida profissional. Quantas pessoas você realmente tira o chapéu para a capacidade de transmitir a mensagem, para a capacidade de expor as ideias com clareza, de concatenar o raciocínio? Quantas pessoas? 1, 2, 3, 5? Muito provavelmente talvez não cheguemos a 11 da mesma maneira. E você talvez já tenha uma carreira bastante extensa. Compreende o que eu quero te dizer? Tudo isso que nós vamos te passar aqui serve como uma ferramenta, serve como um recurso auxiliar naquilo que você fará no seu dia a dia. Mas acima disso, isso pode fazer com que você eleve o seu patamar profissional. Porque pode acreditar novamente naquilo que eu digo. Há muitas empresas que buscam pessoas que se comunicam de maneira eficaz, para que essas pessoas possam inclusive servir de porta-vozes dentro de algumas situações importantes dentro desse contexto corporativo. Para isso, é fundamental que nós fortaleçamos os nossos conhecimentos, que nós agreguemos àquilo que nós já fazemos técnicas para que possamos desenvolver a comunicação de modo mais efetivo, de modo mais eficaz. E é exatamente para isso que nós estamos aqui. Lembre-se, nós não conseguimos enumerar juntos 11 bons comunicadores brasileiros. Por que não você se tornar um grande comunicador? Se você já o é, que bom, certamente as técnicas te ajudarão ainda mais. E se você ainda não é, perceba, há possibilidades que farão com que a sua comunicação seja ainda mais útil no contexto que você se propuser a utilizá-la.